Oi, gente, boa noite. Estamos todo mundo aí ao vivo. Hoje eu tenho uma promessa que o Max Viana vai entrar. Quem sabe, né? Ele falou que cansou de viajar. Eu falei que ele tinha virado sheik. Era o nosso sheik do petróleo, Chico Maia, grande Chico Maia. Gente, aqui ó, vamos bater palma para o Chico Maia, que é ele que fez essa transformação no que vocês estão vendo aí no meu Instagram, também no canal do YouTube, que a gente teve que abrir. Falar nisso, vamos voltar para o canal do YouTube. Rita Mundim, economista. A campanha já está funcionando. Nós temos que chegar a 100. Nós estamos com 73 inscritos. Olha que tragédia, que tristeza. Entrem lá, por favor. Rita Mundim, economista. Cliquem no sininho, se inscrevam, façam tudo que eu tenho direito, por favor. Bom, vamos lá. Hoje o sextor é um sextor especial. Eu tenho que agradecer ao Dr. Irley. Dr. Irley, ele é um médico, né? E ele é dono da Cernig, que é um serviço, um dos melhores aqui de Belo Horizonte, na prestação de serviço de tomografia, raio-x. E o Dr. Irley é uma peça raríssima. E ele é também de Piuí, e é fazendeiro de Piuí. Ó, o Max Viana, o sheik do petróleo entrou. Não acredito. Ele estava só viajando, gastando os petrodólares dele, mas enfim. Boa noite, Max, boa noite. Agora, gente, nós vamos ter top 5, top 10, top 20. Se bem que eu não sei se ele estava só viajando ou se ele estava trabalhando um pouquinho, né? Ele estava só gastando, bom, mas enfim. O doutor Irley, ele me mandou o vinho e o queijo para o sextor de hoje. Então, hoje eu agradeço ao doutor Irley, lá da Cernig, faço um brinde a ele. O vinho é um Malbec amanhã, é da mesma vinícola que faz o Belhara. Eu gosto muito dessa vinícola, é de Mendonça, tá? Da região de Tupungato, é muito bom. E o queijo, gente, esse eu vou comer sozinha. É um queijo canastra legítimo, né? Eu sinto até, eu consigo enxergar até o leite da vaca na hora que eu parto um pedaço do queijo. Mas o queijo não é gostoso, não. O queijo é maravilhoso. Aí, ó, o Max Viana tá de volta, petróleo em queda, com o encerramento da guerra, né? Israel já tá falando como é que vai ficar lá a faixa de Gaza. O Lula não ficou calado, perdeu a chance de ficar calado e eles já estão falando em paz. Mas, enfim. Aí ele volta, as petrolíferas dele que ele já vendeu caem, ele compra tudo de novo. É isso, Max? Ei, Elda! Ai, queijo canastro, olha que maravilha, meu Deus! Ó, nossa senhora! Doutor Irley, um brinde, muito obrigada. Um vinho também muito gostoso. Vanessa, boa noite. Mercearia, isso, Enalta tá bem. Agora o meu diretor de renda variável voltou, Dr. Max Viana. Eu não mandei ele embora, não. Ele tem carta branca. Ó, o galão, gente, olha o presente que eu ganhei, olha que coisa mais linda. Quem me deu esse presente foi meu mentor, o Lauro Diniz, para mim, referência em jornalismo mundial, e aqui no Brasil nem se fala. Foi o Lauro que me descobriu para a mídia. O Lauro era um dos donos e diretor do Canal 23. Antes disso, ele era diretor da Rede Globo. Ele aposentou e fundou o Canal 23 junto com o Alberico Souza Cruz. E foi lá que eu fiz o meu primeiro programa de economia. E era um lugar muito legal. Eu tive a chance de trabalhar lá com o Roberto Drummond, com o próprio Reinaldo. Tinha um programa lá que chamava Arrudas Connection, que era um bate-papo, né? Porque tinha o Manhattan Connection da Globo, aí a gente tinha o Arrudas Connection. Eu não fazia parte do Arrudas, não, mas o meu programa de economia era todo dia e era antes da entrada do Arrudas Connection. Aí eu lembro que o Reinaldo, ele era muito brincalhão, o Reinaldo do Galo, ele falava, Rita Mundim, Rita Mundim. Ele estava candidatando a deputado, falava, cadê o oxigênio? Cadê o oxigênio? Mas, enfim, foi uma época muito legal e grandes nomes hoje do jornalismo foram formados lá pelo Lauro, né? A Juliana Perdigão,
O Rogério, não sei se ele está no jornalismo, mas muita gente boa espalhada por esse Brasil inteiro. A Larissa Carvalho, lá da Rede Globo também. A Tatiana virou uma cineasta fantástica. Todo mundo ali da turminha do Lauro do Canal 23. Tive muito orgulho, né, de estar ali naquele momento e pertencer e poder trabalhar com o Lauro. Mas enfim, vamos lá? Rita. Oi. A Carla Carvalho, ela tá falando: boa noite, lindeza, sou sua fã. E ela diz que já está seguindo você lá no YouTube. Gente, façam como a Carla Carvalho, me sigam no YouTube. Agora eu tenho que dar um tempinho, senão eu vou ter que falar de boca cheia. O Jefferson Souza, professora Rita, boa noite, te ouvi hoje no Conversa de Redação. E o Cláudio Sobral também diz que sempre escuta você pelas manhãs. Ok. O Leonardo, então, está colocando uma pergunta aqui, se o dólar sobe por conta da queda da Selic. O que acontece? Quando a Selic está mais alta, ela atrai, ela compete com os Estados Unidos, né, com as taxas de juros americanas, para atrair o capital que eu chamo de capital de motel, que é aquele que vem, dorme com a nossa taxa de juros e vai embora, né? Então é o capital especulativo, mama e tchau. Então, quando a taxa de juros começa a cair, o investimento no Brasil começa a ficar menos atrativo. Então, é por isso que nós não podemos cortar os juros independentemente do que vão fazer os Estados Unidos ou do que vão fazer o Reino Unido e a Europa. Porque senão, se a gente corta a Selic, a gente perde competitividade e aí o dinheiro começa o capital de motel, ele não tem amor a país, ele tem amor a juros e a segurança, né? De preferência, é um lugar um pouco mais seguro, porque país emergente não tem nenhum seguro, mas aí ele vai embora. Quando ele vai embora, o dólar sobe. Se o dólar sobe, a inflação volta. Então, esse é o grande balanço que o Banco Central tem que fazer, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio da taxa de juros para que não haja uma fuga de capitais ou para que o fluxo de capitais se mantenha estável, que é o ideal para um país. É estabilidade no dólar e estabilidade também na taxa de juros. Não nesse nível que a nossa está, mas esse nível está sendo necessário em função de uma inflação global que subiu a taxa de juros em nível global. Então agora a inflação começou a ficar sob controle nos países desenvolvidos, que eles demoraram, eles não foram tão ágeis quanto o nosso Banco Central, eles demoraram a subir e continuaram subindo enquanto a gente tinha parado de subir e começou a cair. Então, o grande lance, e que a gente viu essa semana, que eu coloquei aqui os destaques, foi a ata do Banco Central americano. Nós tivemos também a ata do Banco Central europeu. E o resumo da ópera da semana eles não estão com pressa nenhuma em começar o corte de juros. E agora, aquela euforia, vão cortar em março e tal, acabou. Se começar a cortar, eles vão começar a cortar os juros em junho. E a magnitude do corte também foi diminuída. Estava todo mundo falando que ia ser 1,75, etc., né? Não, eles vão cortar algo em torno de 0,75 pontos percentuais. Essa é a ideia. Bom, vou tomar mais um bocadinho, gentinho. Mas deixa eu voltar na pergunta dele. Então, quando a taxa Selic cai, o dólar especulativo para de entrar e pode até sair. É por isso que o dólar pode subir quando a Selic cai. Mas o ideal é que a gente tenha um nível de Selic compatível com o investimento de risco no Brasil, compatível com o investimento em renda variável no Brasil, para que o fluxo cambial permaneça. É por isso que a gente tem que acompanhar o que está acontecendo com a taxa de juros nos países mais desenvolvidos, onde o risco é menor. Podemos ir. Bom, vamos começar a semana? Vamos ao resumo da
Vamos ao resumo da semana. Vamos começar. A semana começou bem. A semana começou com a divulgação pelo Banco Central do IBC-BR. Já vou, viu, Paulo Sérgio? Já vou. Bom, o IBC-BR é o indicador de atividade econômica do Banco Central. Então, ele é um primo do PIB, só que o PIB ele é trimestral e o IBC-BR ele é mensal. Por que o Banco Central precisa de medir a atividade econômica? Porque o nível de atividade econômica está diretamente ligado à possibilidade ou não de termos inflação. Quando a economia está muito aquecida, a possibilidade da inflação acontecer é alta. A economia está aquecida, está todo mundo consumindo, investindo, então os preços podem subir. Então o Banco Central tem que acompanhar o nível de atividade econômica, ele o faz através do IBC-BR. E o número oficial da produção de bens e serviços do país é contabilizado pelo IBGE através do PIB, que é divulgado trimestralmente. Então, a gente tem 4 trimestres, nós estamos faltando aí a divulgação do PIB do 4º trimestre do ano. A expectativa era de uma queda de 0,2%, e depois que saiu o IBC-BR na segunda-feira, com um crescimento de 0,82%, a maioria dos bancos, das instituições financeiras, começaram a revisar para cima o PIB de 2023 e também o PIB para o primeiro trimestre de 2024. Então vamos lá. A expectativa era de uma retração da economia no 4º trimestre em torno de 0,2%. Agora já está todo mundo apostando em um crescimento em torno de 0,1%. E o que fez o IBC-BR ter esse desempenho melhor e o que está causando essa melhora de percepção da economia no último trimestre do ano passado foi a indústria e o setor de serviços, né? Mas isso não quer dizer que a economia não esteja desacelerando. Então tem que ver como que vai ser essa desaceleração no primeiro tri. Mas esse crescimento visto de 0,82 acima da expectativa de 0,6 já faz com que muita gente já esteja projetando um primeiro trimestre melhor para o Brasil. Só que o que trouxe esse crescimento o ano passado para mim, foram 2 pilares. O agronegócio, que cresceu assim maravilhosamente no primeiro trimestre, com a safra recorde, soja, milho. E esse ano nós estamos falando de quebra de safra. E o agro vai dar uma freada no crescimento. A indústria está patinando. Esse programa que o Lula está prometendo, ninguém sabe como é que vai ser. Ele só está falando que são 300 bilhões e eu tenho medo que esse programa seja de novo aquilo que a Dilma tentou fazer e o que o Lula tentou fazer nos governos anteriores, que eram as campeãs nacionais. Então ele escolhia quem é que ia crescer para puxar o crescimento do Brasil. Então o dinheiro só ia para os amigos do rei. Então o dinheiro foi para a JBS, o dinheiro foi para a Odebrecht, os consórcios, né? Odebrecht, Andrade Gutierrez, foi aquela confusão. E vocês sabem como que acabou, né? O dinheiro foi para a Oi, né? A Oi, quase todo mundo quebrou. Quem não quebrou foi só a JBS. O dinheiro foi para o... Como é que chama, gente? O empresário, o Ike Batista, com aquele tanto de empresa que o Ike Batista tinha. Então, essas seriam as campeãs nacionais que liderariam o crescimento do Brasil. O dinheiro foi para o FIES, né? O setor de ensino privado bombou. Depois, ninguém pagou. Então, gente, eu espero que essa nova indústria Brasil, esse programa, seja um programa para todos. E um programa sem carta marcada, sem escolher as campeãs nacionais, porque senão a gente sabe como é que fica o final da história e a conta sobra para a sociedade. Que é muito bonito falar que o FIES está dando 90% de desconto. Quem é que está pagando? Nós. É muito bonito falar que o FIES está dando 90% de desconto. E quem pagou em dia? É justo? Então que país que é esse? Que justiça é essa? Então vamos dar um cano que lá na frente a gente negocia. É assim que funciona no Brasil.
ninguém paga nada, né? É isso aí, Max. A Cogna e a Edux, inclusive, já até subiram, né, com o FIES social. A gente até falou isso na semana passada. Bom, então o IBCBR foi uma notícia boa. A economia, no quarto trimestre, deve vir melhor do que se esperava por causa do desempenho de dezembro acima da expectativa, puxado pela indústria e pelo setor de serviços. Aí nós tivemos na quarta-feira duas coisas muito interessantes. Uma foi a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano. E a outra foi a divulgação da arrecadação da Receita Federal em janeiro. As duas não foram boas para o Brasil. Na ata do Comitê de Política Monetária fica claro que eles não estão com a menor pressa em começar a cortar os juros, não estão com pressa. E as apostas que estavam em março, no início do ano, pularam para maio, e agora, gente, está todo mundo apostando, os grandes bancos americanos, que não cortam antes de junho. Aí nós tivemos também, não na quarta-feira, mas na quinta, o Banco Central Europeu. E a leitura foi a mesma. Eles não estão com pressa e só vão começar a cortar os juros quando tiverem certeza de que a inflação está convergindo para a meta. Ninguém está com pressa. E o que eles dizem faz todo sentido, né? Porque eles não querem pecar por cortar antes e depois vão ter que voltar a assumir. Então, será um corte conservador no tempo certo e num tempo conservador. Então, entre cortar prematuramente e errar no tempo para mais, eles estão preferindo errar no tempo para mais. Essa foi a leitura, tá? Bom, isso aí, Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Oi? O Max Viana, ele disse, você não acha exagerada essa enxurrada de concurso público? Desde o ano passado, viemos num viés que estamos inflando demais e com pouco... Sério, deixa eu terminar a semana. Senão aí, mas está certíssimo. Isso é um absurdo e é por isso que eu vou falar desse tema agora. Então saiu também na quarta-feira a arrecadação da Receita. A arrecadação cresceu 6,6% em relação a janeiro do ano passado e chegou a 280 bilhões. Esperava-se 277 bi. Fazendo as contas, o aumento da receita não é suficiente para contemplar o aumento da despesa. E o aumento da despesa que ainda está por vir. Porque já houve a correção na tabela do IR, já houve o aumento do funcionalismo público, já está havendo, né, já houve um aumento do número de ministérios, está havendo esse concurso. Um concurso sem nexo, um concurso sem critérios. Um concurso populista. Porque era hora que no governo anterior foi feita uma verdadeira reforma administrativa através do gov.br. Foi o primeiro governo que entregou para o seu sucessor uma despesa menor do que ele tinha herdado do Temer. Porque foi feita uma verdadeira reforma administrativa naqueles cargos públicos, o pessoal ia pedindo, ia aposentando, e não havia a reposição imediata, havia um choque de tecnologia na prestação de serviços. As profissões que não existem mais, datilógrafo, até assessorista, elas foram... Isso eu estava, um dia que eu estava entrevistando o Paulo Guedes, então ele falava assim que tinha profissão, por exemplo, Ministério da Agricultura, né? Então você tinha lá vaqueiro, você tinha datilógrafo, não existe isso mais. Então essas coisas foram sendo, e o pessoal foi sendo remanejado para onde era necessária mão de obra. Então foi feita uma verdadeira reforma administrativa para agora você chegar e fazer uma verdadeira bagunça administrativa, sem que houvesse uma preocupação de fazer um programa claro de cargos e salários dentro da carreira pública, sem que houvesse uma preocupação de corrigir a distância entre o que ganham os reis das castas, né? Entre o que ganham, por exemplo, os deputados, senadores, e o que ganha o funcionário chão de fábrica. Porque você tem castas no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, o que ganha governador e secretário,
e o que ganha um professor, por exemplo, porque os salários são todos indexados, o da casta, são todos indexados aos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, se aumenta lá, vai aumentando em cascata, em nível federal e em nível estadual. E aí a conta sobra para todo mundo, sobra para o Estado, né? Sobra para a União e nós é que pagamos. Então, o Max está coberto de razão. Esse concurso deveria existir, mas de uma forma criteriosa, de uma forma transparente. Aí não. Você pega quem aposentou e fala, vão repor? Isso não é gestão. Isso é má gestão. Isso eu não estou nem aí com o dinheiro do contribuinte. Aonde está ou estão os critérios usados para esse concurso? E também de salário. Então, não houve uma evolução. A gente continua fazendo o que a gente fazia no século passado. Isso é muito triste, porque a tecnologia está aí e a gestão tem que fazer bom uso do dinheiro do contribuinte, que é tão escasso. Bom, então chegamos na quarta, depois na quinta veio o balanço da Vale, que hoje eu não entendi porque que a Vale abriu subindo tanto, porque o preço do minério está caindo no mercado internacional. Ela teve um bom desempenho na geração de caixa, cresceu cerca de 30%, 37%, as receitas cresceram 9%, mas o lucro caiu 35%. E por que o lucro caiu 35%? Olha que vergonha, porque ela teve que aumentar o provisionamento em relação à Mariana. A gente que é mineiro, isso é uma vergonha. A Vale até hoje não resolveu da forma que ela deveria ter resolvido o crime que aconteceu em Minas Gerais. E aí teve gente que falou, não, isso é provisionamento, depois volta como lucro. Não. Tomara, inclusive, que tenha até que provisionar mais e que resolva o quanto antes a vida das pessoas. O crime ambiental que aconteceu em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, isso é um absurdo. E foi o impacto, né, no balanço da Vale, no lucro da Vale, foi exatamente essa provisão. E eu acho que essa provisão existiu porque ela será cobrada, se Deus quiser. E que vergonha, né? Que vergonha. Até hoje as pessoas não têm onde morar. Até hoje pescadores sofrem. O Rio Doce, que doce. Drummond lá de cima deve estar chorando, né? Coitado do Drummond. Né, vendo, né, o minério de ferro da sua doce Itabira, né, tá falando nisso, eu estive em Itabira ontem, quero deixar um abraço aqui para todo mundo, né, a convite do Cicobi Credivale, aí meu amor pelo cooperativismo, né, e com a parceria aí com a OSENG, tivemos lá, e também fomos recebidos pela fundação, né, foi muito legal, foi uma noite muito especial. A Unifacisa, né? Então, foi muito bom. Bom, vamos... Flores? Oi? As flores? Ah, vamos lá, gente. Aqui, ó o que está atrás de mim. Eu queria agradecer de coração a delicadeza, a gentileza, o carinho que eu recebi, né? De um seguidor, né? E antes de eu chegar no auditório, onde seria a palestra, as flores já tinham chegado. E com direito, cadê o cartão? E com direito a cartão. Olha que orquídeas lindas. E depois eu encontrei com ele, né? Então, eu queria agradecer ao Kellyson Almeida, que virou um grande amigo, que a gente conversa sempre, ele me segue no Instagram. E aqui o cartão, ó, Rita, você é uma pessoa extraordinária, ganhei meu ano, merece todo o carinho do mundo, como diria Drummond, as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Com muito carinho, Kellyson Almeida. Valeu, Kellyson, muito obrigada mesmo. Então foi uma noite assim de muita reflexão e de muito carinho, né? E a gente falou muito de economia e discutimos, né, muito o futuro de Itabira, né? Estamos falando da Vale. O minério acaba e fica o buraco, né? Então, o pessoal está se reinventando. Lá vem o Max Viana, M. Dias Branco, para cima, Camil,
acima, caminho é o arroz, né? Acima de 9 é compra. Arroz está em... Hoje eu vi um relatório falando que os supermercados podem ter uma valorização muito grande. Ei, Elda, obrigada, Elda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tintim para Elda aí em bom despacho e para todo mundo de bom despacho. Mas terminando a análise da semana, o que nós tivemos? O índice Bovespa, ele subiu a semana inteira, só não subiu hoje, sexta-feira. E ele já vinha subindo na semana passada. Então ele teve 6 pregões consecutivos em alta. E hoje ele caiu 0,61%. Mas eu quero chamar a atenção, e eu tenho chamado a atenção, que a nossa bolsa está virando porchete, ela não tem volume. E quando você olha, Bradesco é compra ou venda. Para mim, Bradesco é compra. Mas, gente, eu vou terminar aqui. O Lawrence Summers, ele foi num seminário hoje, lá na Flórida. E eu vou contar para vocês, mas depois que eu terminar meu raciocínio aqui, o que o Lawrence Summers falou. E quem é Lawrence Summers, para quem não conhece, para quem é mais novo. Mas o índice subiu 6 pregões consecutivos, caiu hoje e terminou a semana com uma alta ridícula de 0,56%. Ou seja, as altas foram marginais, ele ficou ali em 130 mil, 130 e um cadinho, então não teve nada consistente. E o volume negociado na bolsa, ele não tem crescido, porque para você manter uma bolsa subindo, manter uma bolsa em alta, você precisa da entrada de dinheiro e não da saída, como está acontecendo com o capital estrangeiro. Então, se o dinheiro some, a alta não se sustenta. Então, o negócio está meio esquisito para o lado de cá, né? Nós estamos ficando sem companheiro para comprar Brasil. Então, você tem poucos papéis, a bolsa já é uma porchete, aí você fica ali com poucos papéis muito representativos na composição do índice. Então, se esses poucos papéis sobem ou caem, o índice sobe ou cai. E, ultimamente, esses poucos papéis, que a gente pode falar o nome deles, Vale, Petrobras e bancos. Então, esses poucos papéis representam mais de 70% da participação relativa no índice Bovespa. Então, se eles vão bem, o índice vai bem. Mas, enquanto isso, você tem uma bolsa chorando, derretendo do outro lado, varejo e tal. E aí começa a especulação, né? Você vai em papéis de segunda linha. E aí você tem notícias esporádicas como FIES Social, sobe a educação. Aí você tem a notícia, Minha Casa Minha Vida, construção de casa com saldo do FGTS. As incorporadoras agradecem e sobe. Aí, boa, Max, Bradesco, acho que vou comprar um tiquinho. Eu também acho que Bradesco, eu acho que o Max concordou comigo, Bradesco é para compra. E aí, hoje, eu estou falando isso desde o final do ano passado. Eu até chamei a atenção de vocês para uma incoerência. Como que você pode ter 2 guerras, né, no planeta? Como que você pode ter as taxas de juros mais altas do século XXI nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, na zona do euro, aqui no Brasil? Então nós estamos com os juros mais altos. E todas as bolsas batendo recorde. Então você teve recorde no S&P, no Nasdaq, essa semana de novo, Dow Jones, por causa do balanço da Nvidia, que também saiu na quarta-feira, depois do pregão. E a empresa, assim, o lucro cresceu 769%. Ela subiu 16% e puxou todo mundo para cima. Então as coisas estão com aquela cara meio que de bolha. Nós já vivemos a bolha.com, porque uma empresa só, né, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente tem que ver o conjunto, né? O conjunto da obra, da economia. Então você tem os juros mais altos do século e os recordes das bolsas. A Bolsa do Japão bateu recorde. Hoje o índice Stock 600, que é europeu, bateu recorde. Nasdaq, Dow Jones, S&P, até o próprio Ibovespa. Ele não está no nível, mas ele bateu o recorde dele no ano passado. Então, gente, as coisas não estão muito coerentes. E o Lawrence Summers, quem é Lawrence Summers? Lawrence Summers é um economista formado em Harvard, aí ele foi professor em Harvard, foi presidente da Harvard, depois ele foi trabalhar com Bill Clinton como secretário do Tesouro.
Então ele foi secretário de Tesouro do Bill Clinton de 1995 a 2001. Depois ele deu uma afastada e o Barack Obama chamou ele para ser o diretor do Conselho de Política Econômica dos Estados Unidos em 2011. Então é um cara que vivido, que sabe muito e sabe como é que as coisas funcionam. E ele hoje, me chamou muita atenção, ele falou que o mundo está meio doido e que ele acha que o caos do mundo não foi precificado no mercado e que nós podemos ter um caos no mercado. Eu acredito, eu estou acreditando nisso desde o final do ano passado. Eu até trouxe aqui para vocês o comportamento, não sei se vocês lembram, o comportamento das bolsas, né? Todo mundo subindo, e foi uma alta ali de novembro a dezembro, em cima da possibilidade do início do corte de juros dos Estados Unidos em março. Já não vão cortar mais em março, as bolsas continuam subindo por causa da inteligência artificial. Mas se você olhar, você tem bancos em crise, você tem varejo em crise, você tem incorporadoras na China quebrando. Então, assim, as coisas não estão batendo. A China está desacelerando, os Estados Unidos vão entrar em eleição, os títulos do Tesouro Americano foram rebaixados, coisa histórica, e o mercado está eufórico, apesar de um juro alto que vai comprometer o lucro das empresas. Então, a gente tem que esperar essa safra, né? Essa safra de balanços e a próxima. O FMI falando que 2024 vai ser o ano do calote, exatamente por causa do nível de juros. Então, como que o ano do calote é o ano de recorde de todas as bolsas, ou da maioria das bolsas? As coisas não batem. Então, pode haver, sim, uma correção a qualquer momento. O que vai ser o gatilho, e o próprio Summers falou lá hoje, é que ele não está fazendo uma previsão, mas ele estava dando a opinião dele, que ele achava, e aí vem a pérola do Summers, quando ele fala em eleição. Ele fala, e falou com todas as letras, que o mundo está se afastando do Estado democrático de direita, que governos populistas, de esquerda e de direita, fazem muito mal para os mercados, porque eles não respeitam os mercados e o mercado entra em caos. E ele falou que 10 anos de populismo é muito tempo. Então ele está se referindo a algo que, né, que a gente está vendo aí. A gente está vendo aí. E a situação não é bonita. Aí você olha para a China, cadê o Estado Democrático de Direito? Você olha para a Rússia, cadê o Estado Democrático de Direito? Você olha para o Oriente Médio, com exceção de Israel, cadê o Estado Democrático de Direito? Você olha para a América Latina, com exceção do Brasil, cadê o Estado Democrático de Direito? Agora, Brasil, Uruguai e Argentina agora, né? Então é isso, gente. É que eu estou só reportando para vocês uma reflexão que foi feita pelo Lawrence Summers, uma pessoa que eu admiro muito. Falar em admirar, o meu respeito aqui pelo o Dr. Pastore, que nos deixou. Era um grande economista, um economista sério, um cientista econômico. Com ele, essas ideias desenvolvimentistas não colavam. Era um cara muito sério e ele sabia exatamente o que era uma política fiscal séria, o que era mexer com câmbio. Então, o Pastore foi um grande economista para o Brasil. Bom, prontinho. Falei o que eu tinha que falar. O José Antônio está falando, PH presente, tempinho bom para uma ótima companhia e um ótimo vinho. Couto, boa noite, Couto. Ei, Couto. Ô, Marcelo, obrigado, hein? Ó, gente, vamos escrever igual o Marcelo. Escreve no meu canal lá. Rita Mundinho Economista. Eu tô precisando como disse o Reinaldo, eu não quero oxigênio, não. Eu preciso de seguidores para a gente voltar a fazer a live no YouTube, porque eu preciso de ter 1000. Boa noite, meus amores. Na sua opinião, Rita, nesse ritmo que estamos, quando é que a vaca vai para o brejo? Em março. Porque em março... Por que a vaca vai para o brejo em março? Porque em março o governo vai ter que falar se ele vai manter a meta de superávit, de equilíbrio fiscal, né? De déficit zero,
ou se ele vai alterar. Aí a Dilma vai entrar em ação, ou se ele vai mexer na meta. Então, se ele falar que vai mexer na meta, ele tem que propor uma nova meta. E é aí que eles já estão preparando o mercado para que haja um entendimento que se for meio de déficit é bom. Então, até isso, gente, que se for de 0 para meio é bom. Quer dizer, nós estamos no lucro. Mas eu não sei se até março eles terão essa dimensão. E aí é o que é pior. Se eles errarem a mão na oportunidade que eles têm de trocar a meta, e se eles não conseguirem cumprir a meta que eles estão entregando na troca em março? Então, quando você faz isso, o ideal é que você seja conservador. E aí, daí para frente, por isso eu estou falando, a taxa de juros no Brasil, a bolsa, o dólar, vão depender em 2024 do comportamento das contas públicas, da responsabilidade fiscal e da velocidade de corte lá nos Estados Unidos, da velocidade e da intensidade. Como o corte lá, eles já estão falando que vai ser em junho, e essa é a ideia, a minha teoria está cada vez mais certa. O Banco Central, no guidance dele, já falou que vai cortar a Selic 2 vezes em meio ponto. Então, nós vamos chegar em junho, exatamente em junho, com a Selic a 10,25. E aí é que eu quero ver. E a diretoria do Banco Central também vai ver se é apropriado ou não seguir com corte ou fazer cortes bem menores, 0,25, por exemplo. E a minha teoria é que se houver irresponsabilidade fiscal, a Selic termina o ano acima de 10, nessa faixa, entre 10 e 10,5. Ela para de cair e pode até voltar a subir. Essa é o que eu penso. Só que a gente tem que lembrar que o Banco Central, os membros do Banco Central estão sendo trocados. E aí eu temo, aí o temor é maior. Porque se houver a percepção pelo mercado de que o Banco Central está agindo de forma política, a vaca vai para o brejo. Então o Banco Central tem que continuar agindo de forma independente e técnica, mas ele tem que mostrar isso nas suas atas, mostrar isso nos seus comunicados. Porque se houver a percepção de que o Banco Central está trabalhando, né, pro Planalto, acabou. Acabou. Credibilidade você perde em segundos. E ela é rapidamente, a perda da credibilidade, para você construir, para você fazer preço de credibilidade, você demora 5 anos. Nós estamos fazendo desde o Temer. Desde o Temer, com o Henrique Meirelles, que o Brasil tem tentado, né, voltar a construir a credibilidade. Ele conseguiu. E pode perder, assim como foi no governo Dilma. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores, que é matéria em tudo quanto é lugar, vocês viram a questão do saneamento no Brasil? E como que a imprensa é má? Como que a imprensa às vezes tem viés? Por quê? Você tinha em 2020 59% dos lares brasileiros com saneamento. Em 2022, ou seja, em 2 anos, depois da pandemia, em 2 anos, o número saltou para quase 75% ou 76%. Ninguém conseguiu uma melhora tão grande em um curto espaço de tempo e alguém deu crédito para isso? Então, esse número foi assim. Então, olha como que um governo que trabalha para a sociedade, que investe para a melhoria da qualidade de vida, isso é infraestrutura. Foi o dinheiro, foi o Paulo Guedes, ele fez inúmeras privatizações e concessões na área de saneamento. E ninguém falou nada. Em 2 anos, houve, vamos fazer uma conta aqui de padeiro, vamos botar que seja 75, mas eu acho que o número é maior. Minha máquina está ali. Então, houve um crescimento, 2 vezes 6, 3, praticamente de 30% de melhoria em saneamento básico. Então, é isso que me irrita, sabe? E isso deveria ser continuado. É por aí. O Wesley, ele pergunta, para a atual situação, Tesouro Selic ou IPCA+?
Olha, eu ficaria com o Tesouro Selic. Porque o IPCA+, dependendo do que acontecer, pode oscilar, a taxa pode subir. Você viu que já cortaram a Selic e o Tesouro, o IPCA, a taxa não caiu tanto assim não. Depois que a gente está vendo esses cortes mais recentes, né? Houve uma queda do período eleitoral, que aí era tensão política, para agora. Mas o negócio está meio estabilizado ali. O Tesouro IPCA é muito legal para você usar para aposentadoria. Agora, para liquidez, Tesouro Selic. Ninguém ouviu falar, segundo o Xpélio 603, ninguém ouviu falar desse crescimento do saneamento básico. Não, eles dão um número, mas assim, rápido. Mas podem olhar. E são dados do IBGE, de 2020 a 2022. Ô, Nath, a Oi, gente, a Oi tá melhorando. O que aconteceu com a Oi? Criaram um fundo de investimento específico para compra de ações da Oi. E esse fundo só tem comprado, ele não tem vendido. E a participação dele na empresa só tem crescido. Ele já anunciou que está com mais de 5%. E a Oi passou a valer mais de 1 bilhão no mercado pela primeira vez em anos. Então, muita calma nessa hora. Eu sempre disse isso. Infelizmente, eu tenho Oi até aqui. Ganhamos dinheiro, mas não vendemos. Depois o papel voltou todo. É uma grande empresa. O BTG já é praticamente dono de quase todo o filé. Então, tem parceiro. Tem que ter paciência. Porque quem quiser o stream, quem quiser o filé da Oi, vai ter que pagar para nós. Então, se a Oi criar uma outra empresa, como já foi criada, que é a Vital, a ideia do BTG, que é dono da Oi nessa Vital, mas a Oi é sócia do BTG na Vital, é abrir o capital dessa Vital em bolsa. Então, vamos com calma. Empresa de comunicação grande, Brasil inteiro, foi mal gerida? Foi. Quebrou, mas não fechou. Então, muita calma nessa hora que a recuperação está a caminho. Há esperança? Há esperança. Amém. O Rafael, ele dá boa noite e fala: hoje tive o prazer de te ouvir direto de João Pessoa. Um abraço. João Pessoa, que coisa boa. Estou ficando internacional, né? Ô Rita, eu quero mandar um abraço especial para o Marcelo Vial. Zero! Eu não quero ser assim uma pessoa desagradável, não. Não fale nada. Ei, Nath, Tintim, um brinde. Então eu vou fazer igual o Bolsonaro, vou permanecer em silêncio. Permanece em silêncio. Ô Rita, por falar em... Ó, Maicon Borges, de Divinópolis, um beijo. O José Antônio, ele está falando que ele está partindo amanhã à noite rumo a São Paulo. Pois é, Zé Antônio, eu não estou podendo, viu? Vai ser... Mas eu até arrepio na hora de pensar que diante, né, desse climão que se formou no Brasil, a gente vai conseguir ter um ato cívico dessa magnitude. Então, vamos torcer para que esse ato cívico acorde a justiça brasileira, para que a justiça seja justa, né? E que a justiça entenda que em todo país democrático, ou que o Estado democrático de direito, ele tem por base a situação e a oposição. E tanto situação quanto oposição têm que ser tratadas da mesma forma sob o olhar da justiça. Então, é isso que eu espero. Uma pimentinha na carteira, o João Martins falou. Colocar uma pimenta na carteira? O Sequoia, o João Martins, ele falou o seguinte: Sequoia, uma pimentinha na carteira. As ações da Sequoia. Eu adoro uma pimentinha. Vamos pôr Sequoia na carteira. E o Danilo falou que você é um barato. Obrigada, Danilo. Muito obrigada. E aí, mais alguma coisa, gente? Não. Então tá. Cadê o Max? Cadê o diretor de renda? A Madá falou: Rita,
Nossa, Madá, muito obrigada, viu? E grite por mim e cante o hino nacional por mim. É isso que a gente precisa de fazer, gritar por liberdade e cantar o hino nacional. É só isso que a gente pede, liberdade, justiça, né? E um país de todos. É isso. Então, gente, boa sorte para quem está em São Paulo, boa sorte para o Brasil, porque eu acho que esse ato cívico em São Paulo, ele tem por objetivo e ele vai ser muito importante nesse momento para que o Brasil volte a ter o curso certo da história, em termos de respeito, né, com situação e oposição e justiça, e que a justiça seja justa e que os processos sejam tocados de uma forma justa. Então é isso. Beijo para todos. Fiquem com Deus. E Rita, antes de tudo, antes de encerrar, quer dizer, a sua ideia é ir lá no canal e se inscrever. @Rita Mundinha Economista. Isso mesmo, gente. Vamos lá. @Rita Mundinha Economista. Por favor. Vamos ver se a gente chega a 100. Eu estava com 73 antes de começar. Vamos lá, me ajuda aí. Um grande beijo. Tchau, gente.